Muito bem, senhores, sejam todos bem-vindos novamente. Essa é a nossa última aula teórica da disciplina. O assunto de hoje é Feature Selection, ou em português, seleção de características. Eu vou falar eu vou rabiscar daqui a pouco na lousa os conceitos e tal, os principais tipos, mas eu queria primeiro dizer para vocês que hoje teremos um convidado especial, o meu aluno de pós-graduação, o doutorando, o Mestre Baso. Mestre Baso é aluno de doutorado meu, trabalhando em Computer Vision, visão computacional, em aplicações de autismo, reconhecimento de padrões dentro de vídeos, etc. e tal. Mas esse doutorado dele é uma evolução natural do que ele fez no mestrado, pelo menos do ponto de vista de computação, que foi classificação. No mestrado ele fez classificação com outros tipos de dados, e eu trouxe ele para falar um pouquinho para vocês rapidamente sobre o trabalho de mestrado e principalmente sobre o aspecto de feature selection, de seleção de características que tinha naquele trabalho de mestrado. Feature selection, seleção de características, uma sub-área de machine learning, reconhecimento de padrões, análise de dados, uma coisa que tem que fazer. Por quê? O Baso mencionou, eu vou só reenfatizar, mas não vou tomar muito seu tempo sendo repetitivo, mas tem que fazer porque não faz sentido, muitas vezes não faz sentido. Então tem motivos desde conceituais, até motivos pragmáticos, matículos. Pode ser que seja um absurdo continuar com todas as features, ou pode ser que seja impraticável continuar com todas as features. Tem muitos motivos pelos quais você pode querer um subconjunto de todas as features que você tem. Quando você é muito big data demais, você coleta primeiro, depois a gente vê o que a gente faz com isso, é uma mistura das duas coisas. Porque não é prático você tiver um sensor medindo os impulsos elétricos e de um cara andando, fazer um holter 24 horas no seu coração, fazer um negócio muito mais avançado no cérebro, e você vai medir 72 horas de negócio. Vai ter muito mais tempos e pontos do que você consegue lidar, e você simplesmente mediu porque era fácil, e não porque você sabia o que estava fazendo. Aí, então, num exemplo desse, seria conceitual e pragmático você se livrar de algumas das dimensões. Então, tem muitos motivos pelos quais você ia querer fazer isso. E tem 3 grandes estratégias. Tem mais, tá? A gente falou, assim, por um lado, eu não quero ficar assustando ninguém, falando, não, é muito complexo, sabe? Fazer aquela onda de que é muito complexo. Não é muito complexo. Tem algumas ideias que você tem que ter, mas é claro que no mundo lá fora tem muita gente trabalhando com acadêmico e não trabalhando com esse tópico, então tem todos os tipos de sabores de métodos que resolvem esse e aquele probleminha. Vou falar de modo geral das estratégias. A primeira estratégia de todas é um bom e velho filtro. Você vai lá e filtra. O que quer dizer isso? Você tem você tem um conjunto enorme de dados. E, aliás, o Baso falou que se aplica em supervisionado, é verdade, a principal aplicação é em supervisionado, mas não é a única. Por exemplo concreto de coisa que acontece comigo, que aconteceu esse ano, inclusive. Você tem lá os genes que você mediu os genes do genoma humano, de alguma coisa, de pacientes, então você tem o gene 1, gene 2, e vai até o gene grandão, sei lá, gene, aliás, pode ser detectores por gene, não precisa nem ser os genes, porque a gente nem sabe quantos genes tem, mas pode ter mais do que um detector para um gene. E aí você tem, sei lá, 80 mil. Pô, cara, você tem 80 mil features de entrada e, sei lá, bastante pacientes, mas você tem uns, não lembro quantos são, nós vamos arredondar para 100. 100 pacientes. Você tem 100 pacientes e 80 mil features. Essas 80 mil são homogêneas, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa. Não é que um é conta bancária, o outro é altura, o outro é se fuma ou não fuma, não. É tudo medida de uma certa propriedade molecular lá das pessoas de um gene. Então, tudo mais ou menos, não é na mesma escala, alguns estão mais do que outros, mas é tudo farinha do mesmo saco. Então, você tem uma matriz gigante, mas é relativamente homogêneo. Mesmo assim, você não vai botar e falar assim, então tá bom, agora chega um paciente novo, a gente mede 80 mil coisas para tentar descobrir se ele tem a doença ou não tem a doença. Não vai fazer isso.
Ou nesse caso aqui que eu ia falar, de não supervisionado. Não supervisionado, em princípio, você pode fazer com todos os 80 mil. Pode ser altamente dimensional. Mas a probabilidade desse negócio introduzir erros, ruídos, ou ficar olhando para aspectos desses 100 pacientes que não são o que interessam, mas como é não supervisionado, você ainda não sabe o que interessa, então esse que é o problema. O que as pessoas fazem? Elas filtram, simplesmente filtram. E aí tem vários critérios para fazer, muitos deles são heurísticos de bom senso. Por exemplo, eu vou filtrar somente as features que tenham uma força, seja lá, nesse caso aqui que eu estou falando de genes, é o tamanho da metilação. O valor da intensidade lá tem que ser maior do que tanto. Vou filtrar só quem for bem detectável. Vou filtrar só os top 10% bem detectável. Bem detectável. Pode isso? Pode isso. E aí você vai lá e trabalha só com as... Isso é feature selection? É a feature selection mais simples do universo. Quando você passou na FUVEST, amigo, quando você fez teste, quando a FUVEST fez um teste para saber se podia ser da USP ou não, elas fez um filtro, simplesmente fez um filtro. Descreveu um critério, fez um filtro, quem passou entrou, quem não passou não entrou. Pode isso? Pode. Esse é o mais simples de todo. Inclusive é tão simples que parece que você está enfeitando o pavão quando você fala que isso é feature selection. Mas é feature selection. Você selecionou features baseado na força. Tem outros filtros que podem ser um pouco mais informativos. Por exemplo, um exemplo concreto também que se faz nessa área aí. Eu só vou selecionar aqueles features, ou aqueles genes, no caso aqui, aqueles features tais que, dentro dessa população, eu sei que existe os da doença A e os da doença B. Você alinha eles aqui, separa. Mesmo sendo não supervisionado, você sabe que existe doença A e doença B. Mas não é isso que eu estou classificando para. Então, se não é isso que eu estou classificando para, esse label A e B é irrelevante para o problema em mãos. Mas aí por isso que tem semi-supervisionado. Você divide em A e B e fala assim, eu só quero aqueles genes que tenham pelo menos alguma diferença entre A e B. Alguma diferença. Pode ser fraco o negócio. Então você mete o teste T tradicional, faz alguma coisa tradicional, que é o que o colega estava chamando de na mão, e só vai entrar um critério bem fraco, que jamais passaria em nenhum teste estatístico decente, mas só para eliminar metade. Aí você chega e fala assim, vou eliminar os que não tem nada a dizer mesmo. Tá bom, feature selection. Já fica um pouco mais sofisticado. Você pode usar entropia, esse é um clássico, entropia. Entropia é um negócio da física que depois foi redescoberto paralelamente no contexto de teoria da informação por Shannon, e aí depois as pessoas unificaram para tudo, está em tudo que é lugar, entropia. Pode ter significados profundos, como, por exemplo, na física, tem significados profundos em questões de para onde o universo vai, blá, 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 ou pode ser somente uma continha. É uma continha que diz quão desequilibrados estão seus dados. Então, você imagina que eu vou pegar um desses aqui, uma linha dessa aqui, uma linha, e vou botar aqui todos os pacientezinhos, paciente ID. Eu uso muito o exemplo de pacientes, essas coisas, porque eu trabalho em medicina e tal, é isso que eu faço da vida, foi por isso que eu vim parar aqui em Ribeirão Preto. Mas esses raciocínios são para qualquer coisa, tá? Que tenha esse tipo de estrutura. Ping? Então, põe aqui os IDs dos pacientes e você põe lá os valores. Pronto. Tem bastante variabilidade aqui, então entra. Nossa, que estranho, quer dizer que quanto mais ruído entra? Não. Eu quero features que possam ser informativas. Uma feature não informativa é uma feature que não faz nada. Uma feature sem graça, uma feature assim, sem graça. Ela é basicamente constante ao longo de todas as suas amostras. Bom, provavelmente ela não tem nada a dizer. Percebe que isso é uma coisa que eu posso fazer como filtro, como feature selection, que se aplica tanto a supervisionado quanto a não supervisionado? Eu estou eliminando, filtrando para fora, filtering out, coisas que, bom, seja lá o que for esse GN371, ele não está tudo igual. Ele não está dando nada de informação. Então, um dos critérios para eliminar features desnecessárias são as features que têm pouca informação. Então, a entropia ela é alta, quanto mais uniforme for uma distribuição, quanto mais mesinha for uma distribuição, maior a sua entropia, e menor será a entropia. Altamente informativa é uma coisa assim,
Só um cara tem valor. Você fala, pô, mas isso aí não é pro meu classificador, isso pode ser uma porcaria. Verdade, pro seu classificador pode ser uma porcaria. Mas não dá para você me dizer que essa feature é indecisa. Pelo contrário, ela é totalmente decidida. Ela só tem valor para um cara, só tem essa feature G12 aqui, inventei agora, ela só tem valor para o paciente ser 91. Pronto. O resto é tudo zero. Provavelmente essa feature não vai levar a nada, tá? Provavelmente não vai levar a nada. Mas nesse contexto de... Provavelmente ela vai ser selecionada mais tarde. Mas nesse contexto de só quero que fique features que tem algo a dizer, essa aqui ficaria, essa não ficaria. Deu para entender o que quer dizer uma feature informativa nesse contexto? Pong. Maravilha. Não, é que eu não dei ping, pô. Ping vem pong, que é para saber se vocês estão vivos. Quando eu pergunto o negócio, deu para entender? 99% das vezes eu tenho a resposta deu. Mas sempre tem um corajoso outro que fala, não deu, que é o melhor momento dessas aulas EAD aqui. É a hora que a gente pode realmente conversar, em vez de só ficar assistindo o YouTube. Então, de novo, deu para entender? Posso seguir em frente? Caso não, eu volto, sem problema. Acho que deu. Maravilha. E isso também é uma característica desse nosso curso, cuja última aula está chegando. Basta um falar que deu, que está dado. Eu vou em frente. Não é muito correto isso, mas tudo bem. Basta um dar informativo que a gente vai. Então tá. Cortar, então, filter out suas features por capacidade de realmente produzir conhecimento é uma coisa importante. Eu não sei se essa feature é boa, provavelmente não será boa, mas eu tenho certeza que essa aqui não vai adiantar de nada. Porque ela é tudo igual o tempo todo. Então, esse é um critério que os métodos utilizam em geral. Então, às vezes, você está falando de feature selection, você vê a palavra entropia lá no meio e fala, nossa, o que isso tem a ver? Basicamente é isso. Você está tentando ver se aquela feature se ela é polêmica, se ela vai pelo menos discutir alguma coisa. Se ela é em cima do muro, todo mundo concorda, todo mundo veste azul, não preciso pôr essa feature, porque ela não vai separar nada nunca de ninguém, ela é totalmente igual o tempo todo. Maravilha. Esse é um dos critérios, tá? Um outro critério muito importante, o Baso chegou a tocar esse ponto, eu quero expandir um pouco, é correlação. Tem vezes, então vamos colocar aqui, para não ficar sempre nesse negócio de paciente, não vamos falar de outra coisa, vamos falar de uma coisa que evolui no tempo, tá bom? O stock market, isso aqui, ó. Tem várias empresas no seu stock market aqui, no seu ensemble de empresas, como é que chama isso? Acho que portfólio, sei lá. Se eu soubesse essas coisas, eu estava rico, né? E investindo na bolsa, não estava aqui explicando como faz. Então, isso é outra coisa também que você tem que sempre estar suspeito. Se a pessoa está explicando como faz, mas não está rica, você tem que pensar duas vezes para ver se funciona mesmo. Enfim. Foca. Última aula. Então, imagina aqui uma série temporal da empresa lá, da série fazendo isso. Tá? Aí tem uma outra que faz isso aqui, ó. Altamente correlacionada. E tem uma outra que faz isso aqui, ó. Pô, como é que eu vou fazer esse... Não, acho que eu vou ter que fazer um... Peraí, eu não vou conseguir desenhar a mesma coisa de ponta cabeça. Peraí. Image, transform, cadê? Transform, flip horizontal, flip vertical. Não, pô, não era para fazer em tudo, não. Volta. Peraí. Ah, melhor desenhar que é mais rápido. Vou tentar desenhar, então. Imagina um negócio anticorrelacionado, que então estava assim, fez assim, e aí quando desceu, subiu, e aí fez assim, foi mais rápido fazer assim. Tá bom? Tá vendo esses três casos aqui? Vocês estão vendo? Ping. Bom. Maravilha. Então, veja esses três casos aqui. Quando a gente estava discutindo casos parecidos com esse anteriormente, a gente queria que isso aqui, que isso clusterizasse junto, clusterizasse não existe, né, gente? Que isso agrupasse com isso, talvez agrupasse com isso também, e aí você usava a distância de correlação, blá. Maravilha, estava tudo certo aquilo lá. Mas se eu estou fazendo feature selection, se eu só tenho dinheiro para 10 e eu tenho 150 mil para escolher, para fazer um classificador, talvez, e esse é o critério que eu estou falando agora, não seja uma boa ideia pegar esse e esse também. Porque eles não são informativos juntos. Então, peraí, aqui eu estava falando de informativo individual, tá? Uma coisa que não varia em nada, que não tem variância, que não tem
que não chacoalha ao longo das colunas que você tem, ela não serve para nada para a classificação, porque nada muda. Beleza, você entendeu isso? Agora, se você pegar esse conceito e levar ele 2 a 2, escolhe um, amigo. Ou você fica com o roxo ou você fica com o verdinho, porque os dois juntos você está perdendo feature. Faz sentido isso, minha gente? Se não fizer, eu explico diferente. Eita. Então, manter só série temporal que não é correlacionada. Isso. Essa é uma técnica. Então, vamos supor que você tem que escolher algumas. Você vai ter que fazer um classificador, deixa eu até fazer de outra cor. Você vai montar um classificador que precisa... Ah, não, mas aqui vai ficar esquisito. Você precisa de um classificador... Você tem direito a 3, tá bom? Você pode escolher 3 empresas para serem as preditoras do sabe-se lá o que você está fazendo. 3 séries temporais. 3. Você vai ter direito a 3. Por quê? Porque sim, é os constraints do problema. Você pode investir só em 3, você pode... Sei lá, 3. Você tem 3 para escolher para prever o futuro. Você está criando um classificador. Você não vai me escolher essa e essa. E mais uma. Mesmo que a performance seja excelente. Porque essa e essa, elas estão altamente correlacionadas. Você não precisa das duas para montar uma base, vou falar entre aspas, tá? Mas para montar uma base ortogonal, você não precisa das duas. Se você quer uma coisa realmente ortogonal, você tem que pegar uma que fala de uma coisa, outra que fala de outra coisa. Você pega uma de petróleo, uma da área de petróleo, outra da área de entretenimento e a outra da área de bens, consumos, qualquer coisa dessas coisas de economia. Puf. Você tenta pegar coisas que, mesmo que elas estejam envolvidas de alguma forma com a macroeconomia, elas não vivem no vácuo, não é mesmo? Mas você tenta pegar coisas que são o mais ortogonais possíveis. Nesse exemplo que eu acabei de falar, você escolheu ortogonalmente com base nos seus conhecimentos de economia. Ah, vou pegar de petróleo, vou pegar de entretenimento, vou pegar de não sei o quê. Por quê? Porque eu sei na minha cabeça, de tantos anos que eu mexo com economia, por conhecimento do domínio de aplicação, eu sei que elas são ortogonais, elas são meio independentes. Beleza, mas se você está falando de um negócio que vai fazer feature selection, ele não sabe isso antes, ele não conhece, ele não sabe o que é essa série temporal roxinha e não sabe o que é essa série temporal verdinha. Então, baseado em dados, você fala assim, eu não vou pegar as duas. Você pode até ter algum tipo de desempate, mas eu não quero pegar as duas, porque seja lá o que forem essas duas, elas trazem a mesma informação para a mesa. Aqui eu estava eliminando coisas que não são informativas. Aqui eu estou eliminando coisas que são redundantes. Sacou? Saquei. Inclusive, essa técnica é utilizada em Big Data também. Primeira vez que eu olhei uma técnica de Big Data simples e percebi que, na verdade, Big Data consegue visualizar. Falei, como? Jogando fora coisas. Que beleza, aí é fácil, né? Você transforma Big em Small, pronto, resolvido. Mas aí tem todo um quem vai cair fora. É como se eu estivesse falando assim, eu não preciso de toda essa amostra. Eu não preciso fazer uma eleição. Não, a eleição você precisa para descobrir quem. Eu não preciso fazer uma pesquisa de opinião que leve em conta todos os alunos. Pode ser só os que gostam de mim. Aí fica melhor, né? Deu para entender, né? Beleza. E aí você pode ampliar ainda mais esse conceito e falar, não, eu não só acho que é redundante pegar séries temporais que são correlacionadas, como eu também acho que é redundante pegar séries temporais que são anticorrelacionadas. Então você também não pegaria essa daqui. Você pegaria uma delas para compor um dos seus eixos ortogonais, e aqui é ortogonais entre aspas. Ortogonais entre aspas, porque eu não estou colocando no eixo, não. Faz sentido, minha gente? Isso é importante. Porque isso está na base dos métodos. Então, se você estiver browseando a internet, e aí apareceu lá um monte de nome difícil do método que faz não sei o quê, blá, 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 e aí você vê que um deles leva em conta, consegue... um deles escolhe um conjunto final o mais não correlacionado possível, e o outro não. Só que está dizendo que o método que tenta separar que tenta pegar só gente, só não, mas que dá preferência para informações ortogonais, entre aspas, o método que dá preferência para informações ortogonais, entre aspas, está tendo uma performance pior do que o outro. Aí você fala, não pode ser muito pior, né? Senão não vale. Estou dizendo que está ali perto. A chance
bayesianamente falando, a chance daquele que pega dados ortogonais ser mais útil no mundo real depois para generalizar o treinamento é maior, justamente pelo fato de ele estar pegando informações ortogonais. Ah, eu não acredito nisso, então você não gosta desse tipo de método. Ah, eu acredito nisso, então você gosta desse tipo de método. Faz sentido? Eu não quero entrar numas aqui de qual que é melhor, se é melhor ou não. Eu quero que você entenda que existem essas coisas. Beleza? Então, outro filtro é por informações redundantes. Então, entropia para não informativo, correlação para fontes redundantes. E aí, os métodos, os saborezinhos específicos dos métodos podem diferir em como eles exatamente implementam na real mesmo esse conceito que eu estou te falando. Um pode se fazer melhor do que o outro, amanhã um cara inventa outro melhor, e eu nem sei todos os que existem de jeito nenhum, eu só sei que existe isso, e aí você tem que olhar em detalhe, quando você comprar um, olhar em detalhe para ver afinal como é que ele implementa essa estratégia. Tá bom? Esses são os do tipo... Então, filtro. Existem vários tipos de filtro. Toda vez que você fizer um filtro, você está fazendo o feature select, que é o mais simplesinho de todos. Toda vez que você estiver cortando porque está muito grande, espero que com princípios, explicando por que você está fazendo isso, você está fazendo o filtro. Beleza? Vamos para o próximo, então. Alguma pergunta sobre filtros? Esse é mais intuitivo, por isso que eu começo com ele. Mesmo que você não saiba exatamente qual é o critério de filtragem, todo mundo tem uma noção intuitiva de que filtro diminui a lista original. E é isso. O que muda é o critério, se ele é bom, se ele não é bom. Maravilha. Posso continuar? Pode. Maravilha. Então, a próxima grande classe de métodos são o que a gente chama dos wrappers. Eu nem sei como as pessoas falam isso em português. O embrulhador dá uma conotação ruim. O embromation, não, também não é. O que é um método de feature selection que está na família dos wrappers. Não é dos rappers, é dos wrappers, de wrap up, de envolver. São os métodos que fazem a seleção de características dentro do próprio algoritmo, e aí depois você vai diminuindo, é como se você começasse com tudo e fosse diminuindo. Tem alguma técnica que você faz no método para ir diminuindo, e aí você aplica o algoritmo e depois volta na seleção. Aí gera um subset menor ou diferente. E aí aplica de novo, gera um subset diferente. Aplica de novo e gera um subset diferente. É como se a etapa de feature selection estivesse amarrada, embrulhada junto com a etapa de aprendizado propriamente dito, tá? São os wrappers. Eu não sei nem como falar isso em português. Wrapping up. Wrappers. Será que tem 2 P's? Espera aí, deixa eu ver aqui na internet. Wrapper. Tem 2 P's. Wrappers. São os wrappers. Onde você muda conjunto de features, vê como é que faz o machine, vê se ficou bom ou não, se não ficou, você volta e muda o conjunto, aí se ficou bom, você volta, muda o conjunto, volta, e fica fazendo isso. Até que você acha o melhor possível. Você fala, o melhor conjunto de features para fazer essa técnica de machine que você pediu é essa daqui. Eu acho, Baso, não sei se você está aí ainda, que o pacote que você usou, o Mars, o método que você usou, eu acho que ele é desse tipo. Que ele tenta um conjunto, aí faz o que tem que fazer, ele ficou bom, tenta outro, e vai mudando o conjunto de features e fazendo o método ao mesmo tempo até que chega no melhor. Percebe que não é a mesma coisa que isso aqui? Um filtro não é a mesma coisa que um wrapper? Vocês percebem isso conceptualmente falando? O professor, é que nem se fosse na validação cruzada que ele vai testando novos features para ver se eles são melhores, daí, diferente da validação cruzada, ele vai eliminando os que não forem bons. É parecido, tá? A validação cruzada é outra coisa, né? Que você faz a validação cruzada para obter a performance. É como se fosse uma... Não é, tá? A mesma coisa, mas a ideia é parecida, assim. Eu gosto desse seu paralelo aí.
É como se fosse uma validação cruzada, no sentido que você fica mexendo no conjunto de dados. Sim. Só que você não está mexendo. A validação cruzada, você faria assim: você pegaria um pedaço dos seus dados de entrada, né? Sei lá, você deixa aqui 1/10 e pega 9/10. E aí você usa isso de treinamento e depois você testa nesse aqui, teste, e aí vê, e aí depois vai mudando, sei lá, aí no próximo round você pega esse outro aqui, esse 1/10 aqui e 9/10 aqui. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Eu não dei aula disso, mas isso apareceu alguma hora. É a boa e velha validação cruzada. Na validação cruzada, você vai fazer isso aqui, né? Nos dados de entrada. Nesse caso dos wrappers, é como se você tivesse... Não é a mesma coisa, tá? Mas eu gostei desse seu paralelo. É como se estivesse fazendo isso, só que aqui. Opa, aqui não, desculpa. Aqui, nas features de entrada. Então, você gera conjuntos diferentes de features, de todas as possíveis, você gera e vê como é que ficou, e volta, e vê como é que ficou. Você pode fazer isso de uma forma exaustiva, exaustiva. Por exemplo, você tem um conjunto de... não sei quem foi que falou, mas esclareceu ou não? Esclareceu. Tá? Não é a mesma coisa, não quero que saia por aí falando que mas não é. Mas tem uma semelhança, assim, a sua analogia é boa. É que um é de assim e o outro é de assim. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Bom, você pode fazer isso de uma forma exaustiva, quer dizer, vamos supor que você tivesse 70 features possíveis, você mediu 70 coisas. Não, vamos supor que você tinha 100 coisas, tá? Mas aí você já fez o... Aliás, uma coisa não exclui a outra, né? Você já fez o filtro, já eliminou coisas que eram sabidamente não serviam para nada, você já fez toda a sua mágica, já jogou fora o que era ruim, e ficou com as que valem a pena. Então, agora você tem 70 que valem a pena e 30 que você já jogou fora, tá? Por outros motivos. Dentro dessas 70, agora você quer fazer um classificador de 2 features. 2, sir? Só 2. Eu quero 2 features por quê? Porque o meu cliente gosta de gráficos, dashboards e todos esses blá blá de ciência de dados para humanos, para tomada de decisão. Tá? Porque tem machine learning de máquina para máquina e tem de máquina para humanos. Que essa parte eu detesto, o de máquina para humanos. Porque aí você tem que fazer ficar bonito, você tem que ajudar os caras. É chato fazer isso, porque tem que ficar mexendo com coisa bonita e visual. E vocês já perceberam que eu não gosto dessas coisas. Mas tem gente, não estou dizendo que não é importante, é muito importante. Mas eu não gosto dessas coisas, por isso que eu não uso nem o RStudio. Mas o RStudio é uma coisa para ajudar a sua vida. Enfim. Python, Jupyter, JupyPython, JuniPython no notebook. Eu gosto de abrir o TXT. Enfim, foca, professor, tá muito cringe hoje. Só porque é a última aula, estou emocionado. Então, por algum motivo, você quer fazer em 2 features. Por quê? Porque você tem que escolher um X e um XJ de todos esses 70, porque o seu cliente gosta de ver. Ele gosta de ver o gráfico lá. Então, vai ter que separar de uma forma que dê para ver, visual. Você tem que escolher o XJ e o XI que fazem essa mágica acontecer. Tem alguns XJs e XI, por exemplo, se você tivesse escolhido esse outro aqui, ficaria assim. Então, se depender da feature azul e da feature roxa, não vai ter plano de hiperseparação, não vai ter hiperplano de separação coisa nenhuma, não vai ter LDA, não vai ter percep, não vai ter nada. Então essas 2 features são ruins. Quando você faz uma deep network, tem um monte do que você está fazendo na rede neural deep é seleção de características, viu? Porque basicamente os neurônios estão falando, você sim, você não. Quando ele está ajustando os pesos, ele está meio que fazendo isso, selecionando quais são as características de entrada, os neurônios, todo esse linguajar. Não é exatamente isso, mas você pode entender desse jeito que é bom para ter o entendimento do que está acontecendo. Os neurônios estão fazendo isso. Aliás, os seus neurônios naturais também estão fazendo isso o tempo todo. Por isso que você decide prestar atenção em algumas coisas naturais. Esse é um dos problemas do autismo, uma das teorias que está por trás. Quer dizer, o autista ou pessoas que têm algum tipo de deficiência no neurodesenvolvimento, suas redes neurais não podam as coisas que a gente chama de certo, fica prestando atenção em coisa que a gente acha que não deve. Mas enfim, foca, volta. Então você tem aqui, se dependesse dessa feature roxa, você não ia separar coisa nenhuma. Então essa feature roxa não serve. Vai chegar alguma hora que vai existir, espero,
algum conjunto, alguma dupla de dois, uma dupla sertaneja aqui, um XI e um XJ, que vão ser capazes de fazer essa mágica acontecer. Então, o Feature Selection Wrapper aqui teria que fazer o quê? Se for exaustivo, se dá para fazer exaustivo, você tem que fazer, vamos lá, X1 com X2, X1 com X3, X1 com X4, e assim vai indo até chegar no X70. Não deu, próximo. X2 com X3, e assim vai indo. O bom e velho for duplo encaixado. Todo mundo já fez isso uma vez na vida em alguma coisa, né? Que vai indo, até que finalmente chega no X69 com X70, é o último que tem que testar. Então, você testaria cada um desses pares, isso seria exaustivo. Se for 2 a 2, por maior que seja, não é o fim do mundo. Você pode testar 2 a 2, é da ordem de n quadrado, tudo bem, dá para fazer, né? Não é n quadrado, mas é da ordem de n quadrado. Então não é um negócio do outro mundo, mesmo que seja big, talvez dê para fazer. Então você faz o feature selection exaustivo, wrapper, quer dizer, você acha esse conjunto, toma I igual a 1, J igual a 2, aplica o seu machine learning procedure, que nesse caso aqui é simples de tudo. Percebe que coisas que a gente foi falando ao longo da disciplina para você integrar aqui. Teve uma hora que a gente fez métodos não lineares, métodos super chiques e tal. Se fosse para fazer uma vez, mete o não linear, tudo bem. Mas e se eu tiver que fazer para todas as combinações 2 a 2 num problema de feature selection? Aí eu preciso que essa etapa seja baratinha, que seja praticamente instantânea, para eu poder ficar. Porque se cada um desses testes 2 a 2 custar 1 milhão de horas, aí você não vai fazer 2 a 2 todos nunca, né? Faz sentido, minha gente? Sim. Maravilha. Esses problemas de feature selection, nem sempre, mas nesse que a gente está por enquanto agora, muitas vezes eles são embaraçosamente, não sei escrever isso, embaraçosamente paralelizável. O que quer dizer isso? A hora que você vai testar a dupla X37 com a X70, não tem relação nenhuma com a hora que você for testar a dupla X8 com a X47. Não existe relação entre essas testagens aqui. Cada uma é cada uma. Elas são independentes. O que vai dar no 37 com o 70 não implica com o que vai dar no 8 com o 47. Ou seja, não é uma estratégia do tipo pruning, do tipo cortar galhos, se você estivesse jogando xadrez, ou se estivesse jogando AlphaGo lá, se estivesse jogando Go, ou jogando xadrez com o Google, que dependendo de para onde você for, um conjunto todo de opções está eliminado, não serve mais, não vai ser óptimo, pode ir embora. Então é um problema de otimização esse aqui, mas existem outros problemas de otimização mais sofisticados e mais difíceis. Então o que nós estamos fazendo de feature selection, nesse caso aqui, pode ser colocado como um problema de otimização, achar o melhor possível. Só que eu preciso que seja baratinho cada uma delas. Mais ainda, esse que nós estamos fazendo não é do tipo pruning, do tipo que existe uma estratégia que depende dos passos. Aqui não depende dos passos. Testar 37 com 70 é totalmente dependente de testar o 8 com 47. Isso quer dizer que o problema é embaraçosamente, é coisa de inglês, é coisa do inglês, embarrassingly, quer dizer, dá até vergonha de tão paralelizável que é. Esses, minha gente, você que está fazendo o básico aqui comigo, faixa azul, vai sair do branco para o azul, você tem que perceber que eles são... Tem. Eu estou cansado de ir em tese, de ver trabalho, de ver gente fazer coisa que era embaraçosamente paralelizável, mas o cara rodou num core só, rodou numa máquina só, ou ficou dependendo do sistema operacional para fazer... a distribuição entre os cores. Eu tenho 30 cores, você distribuiu entre os 30? Não. Então, o que adianta você ter 30? Faz sentido isso, minha gente? Quando o negócio for embaraçosamente paralelizável, você tem a obrigação de separar essa lista de testes que vai ser feita, que começa no X1 com X2 e termina no X69 com o X70, você tem a obrigação de fazer em pequenos pacotes, quantos processadores você tiver na mão,
quantas máquinas, quantos nós, quantos trabalhadores você tiver na mão para fazer. Você tem a obrigação de dividir um sobre n para cada um e mandar paralelizado e depois juntar no final, tá bom? Obrigação. Se você não fizer isso, eu voltarei para te assombrar, tá bom? Eu vou voltar do túmulo para te assombrar. Exija isso dos que trabalham com você. Não, mas é rápido. Bom, se demora 1 minuto, não precisa ficar fazendo isso, mas isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque é muito fácil, um negócio muito fácil, que dá bom, e você não faz, eu vou descontar do seu salário. Faz sentido ou não? Sim. Maravilha. Então, dividir esses pedaços, mas dá para fazer processamento. Esse é quando é embaraçosamente paralelizável e é exaustivo. Você pode ter uma busca que não é exaustiva e também paralelizar, porque ela pode ser cada um com o seu cada qual, independente, mas não ser exaustiva. O que quer dizer que não vai ser exaustiva? Significa que eu decidi que eu não vou olhar todo mundo. Ixi, aí começa a dar confusão. Para você não olhar todo mundo... Ih, acabou minha lousa aqui. Deixa eu salvar e apagar e salvar. Salvar. Como aula característica, parte 1. E aí eu vou salvar como parte 2 para continuar falando. É a última aula, aguenta aí. Só tem 3 grandes classes, tá? Essa aqui é a segunda, eu já estou acabando. Os caras falando que tudo é maçante. Tudo bem, é a última aula, aguenta aí, é só a última. Vamos salvar. Place, sim. Beleza. Eu estava falando que ser exaustivo e ser paralelizável são coisas diferentes, tá? Exaustivo significa que você vai ver tudo, até achar o melhor. Às vezes não dá para fazer isso. Se não vai ser exaustivo, ou não vai ser exaustivo porque não precisa, não exaustivo. Não vai ser exaustivo porque não precisa, esse é bom. Ou porque não dá. Não dá, simplesmente não dá. Vamos supor que o meu mesmo exemplo aqui dos 70 features possíveis, preciso achar o conjunto, só que agora não é de 2, é de 4. Eu preciso de x1, x2, x3 e x4. Putz, pois é. Aí já são 4 fors encaixados, né? Não, x1, x2, x3, x4 é o primeiro. Aí depois vem x1 com x2, com x3, com x5. Vixe, até terminar em x70, x69, 68, 68 e x67. Esse seria o último. Sei lá quantos tem aqui, faz a quantia se quiser, não importa agora esse aqui. Esse seria o último. Puf. É muito. Aí não dá mais. Aí começa a ficar demais. Não, mas eu tenho vários processadores. Não vai dar. Ah, mas eu estou muito rápido. Não vai dar. Então não vai dar para fazer todos. E agora? Aí começam as técnicas heurísticas de não olhar tudo, mas olhar aqueles que têm potencial de serem os melhores. E aí começa a ter técnicas para fazer isso. Tem várias, depende do que você está fazendo, mas, por exemplo, tirar alguns que são correlacionados, aqueles filtros que a gente fez antes, suponha que você não tivesse feito antes, porque você achou que não precisava. Agora era uma boa hora para fazer isso, para não ficar fazendo coisa que não deve. Qualquer coisa que você tenha de informação a priori que possa te diminuir o tamanho dessa lista é bom e faz parte de uma técnica para eliminar o não exaustivo. É como se fosse um filtro, que a gente falou antes, só que agora dentro do método, porque você vai pegar as 4, tem 4 agora, tem 4 dimensões, e aí tem um hiperplano aqui que separa, e aí tem as 2 classes, está aplicando o seu classificador, que foi o método que você decidiu fazer. Aqui está do outro lado do espelho, tá? E para cada um desses 4 você faz. Isso já começa a ficar mais trabalhoso. Tem gente que trabalha nisso, tem técnicas, agora de cabeça eu não lembro de nenhuma, porque daqui para frente é a hora que você começa a usar os pacotinhos prontos, começa a ter nome, search para frente, search para trás, você começa... Depois que eu fechei no X1, eu não olho mais para os caras que estão do lado dele, e tem um monte de estratégias, tá? Eu nem saberia te ensinar elas direito, porque eu nem lembro mais dessas coisas, e muitas delas eu nunca entendi, na verdade, o detalhe. Mas a ideia que eu quero que você tenha é essa daqui. Vai chegar uma hora que não vai dar para fazer exaustivo, não vai dar para fazer todas as combinações. Então, alguma GUMS você precisa fazer
para dizer quem vai ser perguntado e quem não vai. E aí vem a última classe última não, né? Isso aqui, peraí. Isso é um tipo de taxonomia, tá? Taxonomia é divisão das coisas, colocar pingos nos is. É uma forma bastante conhecida, tá até no Wikipedia, tá em todo lugar aí, em blogs, uma forma de identificar, de classificar grandes classes de métodos para feature select. Claro que existem outras, tá? Outras taxonomias que levam em conta outras coisas. Por exemplo, tem taxonomias que dizem assim, o método é determinístico, ou seja, vai dar sempre a mesma coisa, ou ele é estocástico. Ele nem se você pode rodar de novo e dar outras features. É uma coisa importante de você saber do seu método. Mas eu não estou falando disso agora, tá? Eu estou sob o ângulo de mais ou menos qual é a estratégia utilizada, que eu acho que é aquela que todo mundo tem que saber mesmo. Saber se o método que você está usando é de qual desses tipos. E, aliás, usar todos ao mesmo tempo, ou um pouco de um pouco do outro, isso é sempre bom. São as ferramentas que estão no seu cinto de utilidades. Então, tudo bem? Então, eu estou falando isso para lembrar que é uma taxonomia clássica, todo mundo conhece daqui, tá em tudo quanto é lugar, mas não é a única. Existem outras formas de fazer taxonomia. Por exemplo, se eu tivesse separando os animais em voa e não voa, eu ia botar os morcegos junto com os passarinhos, mas isso não é uma taxonomia biológica mais tradicional. Assim. Mas é possível, você não pode colocar, eu quero animais que voam, tá bom, beleza. Tá. Então, uma vez dito isso, voltando. Última, pra gente, eu tô até emocionado de acabar essa disciplina. Chega. Última classe, são os que se chamam embedded. Como é que escreve embedded? Espera aí. Embedded. Tem dois Ds. Eita, não. Embutido. O Google, o meu machine learning tradutor diz que é embedded. Que é embutido, mas eu acho que em português não se usa embutido, não. Eu nem sei como que fala isso em português. Eu não estou lembrando. Se pegar uma tese daquelas pessoas chatas que quer que ponha tudo em português, deve ter. Eu não lembro como chama isso aqui em português, mas é embedded. E o que quer dizer embedded no seu mindset, coach? Significa que esse processo que eu te falei aqui, de faz uma seleção, quer dizer, escolhe um subconjunto dos inputs possíveis, aplica o machine e vê como ficou. Ih, ficou ruim, ou, ficou bom, ou, não sei, anota aí, depois a gente vê qual é o melhor. Isso é uma estratégia, mas você aplica o machine, perturba lá o conjunto de entrada, aplica o machine, perturba o conjunto. Esse é um jeito de fazer. O embedded faz tudo ao mesmo tempo, está misturado, está junto e misturado. É quando você já não consegue mais diferenciar a fase de de subselecionar os features, as inputs de entrada, e aplicar o método para ver o que acontece. É quando o método que você está usando, até o seu classificador, ele já está embutido dentro dele a seleção de características. É como se ele tivesse dentro, é como se você fizesse uma coisa assim, eu vou botar entre aspas, tá? Mas para a gente entender a moral da história. É como se você deixasse todo mundo entrar. Vai ter um alfa 1 para feature 1, vai ter um alfa 2 para feature 2, e assim, você vai deixar todo mundo entrar, até chegar no ultimão, gigante, um monte de... Galera gosta, né? Um monte de neurôniozinhos de input, um monte. Eu não quero fazer essa anotação, não, é só para fazer um paralelo. Um monte de neurônios de inputs, um monte de variáveis de entrada, features de entrada, até chegar na N não. Aí eu não vou pôr igual a zero nem nada, porque quem foi que falou que é um hiperplano, não é mesmo? Só vou botar aqui, esse é o argumento. Esse vai ser o argumento da função, tá? Tudo. E talvez até um zero aqui. Mas vou tirar. Você deixa todo mundo entrar e o método, a tecnologia de machine que você está usando, de inferência estatística que você está usando, ela vai mostrar no final que esse é zero, que esse é zero, que esse é zero, que esse é zero, que esse é que esse é blá, blá, blá. Então, não foi você que selecionou as features que poderiam entrar ou não, mas foi resultado do método também quem vai ficar ou não. Faz sentido, minha gente? Faz. Pode ser que isso aconteça, porque dentro da caixinha do método que você não conhece, tem uma caixa preta lá, que é a parte do machine learning lá, a parte que vai fazer o learning.
Talvez lá dentro, sem você saber, ele esteja fazendo justamente isso, tá? Então também não vamos ser radical aqui nas divisões e seleções. Talvez o próprio método embedded nele, embebido, olha lá, embebido no próprio método de machine que você está fazendo, já tem uma estratégia dessa aqui esperta. Então, no fundo, ela era uma questão rapid, ela era da família rapid, mas você nem sabia. Pode ser, ou pode ser uma coisa misturada. O que importa é o método COSP no final, quem vai e quem não vai. Talvez isso aqui não seja zero, seja 0.001, ninguém é zero de verdade, e aí você, piloto consciente de machine learning, você que fala, não, isso aqui é a mesma coisa que não ter e que não tem. Então eu vou dizer que todos os alfas menores do que 0.0312 é a mesma coisa que não foi escolhido. E aí você fez machine, feature selection no seu machine e já está embutido no modelo de treinamento e validação e aplicação. Faz sentido isso, minha gente? Isso aqui é importante porque mostra os espíritos das coisas. Elas estão interligadas, eles são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. É tipo, você roda o modelo, daí dá peso muito pequeno para algumas coisas, então se eu tirar aquela feature e rodar de novo o mesmo modelo, meio que daria a mesma coisa, porque o peso era muito pouco. Desse jeito que você está falando, é um clássico de regressão, quando a galera começa com um monte de regressores lá, faz Y igual a, mete um alfa 1, beta, para ficar bonito. Mete um beta 1 com x1, mais um beta 2 com x2, e vai fazendo. E aí tem gente que ainda bota as interações. Então, um beta n mais 1 aqui com x1, x2, aí um beta n mais 2 aqui, que é o próximo, com x1, x3, e aí faz algumas coisas monstruosas, mais uma constante, mais um fator de erro. Isso aqui é bem no framework tradicional de regressão. E aí faz a regressão e vê que tem um monte desses betas que tem um p-valor, basicamente dizendo que eles são não significantes. E aí você zera todos eles e começa tudo de novo. E faz agora... Faz de conta que esse aqui deu não significativo, esse aqui também deu não significativo, e aí você começa tudo de novo só com o X3, com o beta 3, e assim vai indo. É uma estratégia antiga, não foi machine que inventou, não foi o machine learning que inventou, mas faz parte de ciência de dados. Se alguma coisa eu queria ter te passado aqui, é que ciência de dados existia antes mesmo de existir a palavra ciência de dados, né? Análise de dados existe desde que o mundo é mundo. Afinal, você vai fazer ciência sem dados? Vai fazer a base do quê? Do achismo? Da leitura de tarô. Então, quando você faz essas coisas aqui, vai eliminando quem é pequeno, você está misturando. Você está fazendo sem essa nomenclatura, você está fazendo embedded, mas está fazendo rapid, porque, na verdade, primeiro você rodou isso. E aí o método diz que esse é pequeno. Mas o método não falou corta aí. Foi você que falou corta aí. Então, não é exatamente embedded mais. Então, essas divisões, não quero que seja estanque nela, mas eu quero que vocês entendam as estratégias. Então, nesse exemplo que você deu aí, de uma regressão, alguma coisa desse tipo, que você vai fazendo isso, e aí depois, no próximo round, você nem deixa entrar isso aqui, quem mandou fazer o próximo round foi você. Não fez parte do método de ajuste dessa regressão de aprendizado da reta, do hiperplano. Não fez parte. Foi você que mandou cortar daqui para baixo. Então não é exatamente embedded. Mas estava embedded lá algum tipo de informação que poderia permitir você fazer isso. Entendeu? Entendi. Não é isso. A própria máquina que fala. Fala de novo, desculpa. É a própria máquina que fala, não é você que vai lá. Quando é embedded, a própria máquina que fala. Mas essa é mentira, né? Porque em algum lugar tem que ter algum critério que diz que se for menor do que tanto, então, a própria máquina que fala, está embutido já no default do método, que se for menor do que tanto, elimina e faz de novo. Qual a diferença, então, se eu tivesse feito isso na mão? Não, nenhuma. É que já vai no método automático, entendeu? É mais prático. Então, tem aquela tal do lasso, que é uma que é famosa aí, ela faz isso, ela ajusta os negócios, depois tira outros, penaliza, tem um termo de penalização se você puser muitos parâmetros. Então, quando você faz uma penalização para muitos parâmetros, tentando incorporar matematicamente a navalha de Ockham, quer dizer, muitos parâmetros é ruim, porque tem overfit, porque pode dar problema. Quando você matematiza isso colocando uma penalidade, para não ser otimização só de máxima verossimilhança e pronto, mas você botar uma penalidade dizendo, se puser muito parâmetro, é ruim, hein?
Você está embutindo dentro do método, embebendo dentro do método uma forma de seleção de características, percebe? Entendi. Veja, por exemplo, o PCA que eu pedi para vocês estudarem ontem. Que se você entendeu tudo, é porque você não assistiu direito, hein? Não era para assistir e sim fazer, nossa, que legal, agora eu vou mudar para o Netflix. Tipo, não é aula de Netflix. Teria que ter saído uma fumacinha da sua cabeça lá. Principalmente naqueles multiplicadores. Mas também não é nada do outro mundo. Bom, quando você faz um PCA, o que você está fazendo? Imagina que você tivesse 70 dimensões, e aí você reduziu para 3. Reduziu. É a mesma coisa que selecionou? Pois é. Tem gente que fala sim, tem gente que fala que não, mas a maioria das pessoas, e eu também, eu vou com a maioria nesse caso, entende que reduzir é uma coisa e selecionar é outra. Quando você seleciona a partir das originais. Você pega um subconjunto das originais. Quando você reduz a dimensão, você está pegando 70 e impondo que você quer 3. A PC1, a PC2 e a PC3. A principal componente 1. Quem não sabe do que eu estou falando, tinha que ter assistido a aula o vídeo anterior aí de principal componente de análise. Mas o que eu quero falar não é isso. Você tem a principal componente de análise lá, que maravilha. Aí você gera as componentes principais, que lindo, que concentram a variância. O que eu não falei para vocês, provavelmente eu acho que eu não falei naquela aula, faz muito tempo, faz 10 anos, então eu não lembro. Eu não assisti de novo tudo, só para relembrar, né? Mas eu acho que eu não falei, então eu falo agora. Uma coisa que eu talvez não tenha dito antes é que, depois que você faz o PCA, existe um negócio que chama loadings, o carregamento, loading. O carregamento das variáveis de entrada, que é, a grosso modo, sem entrar em detalhes agora, mas é a grosso modo, qual é a importância que cada variável teve, mais ou menos, tá? Não é bem isso, mas tecnicamente tem lá a definição, mas vamos com isso aí entre aspas. Não, o loading não está entre aspas, mas é como se fosse assim, das 70 que eu usei para fazer um principal componente de análise e reduzir para 3, algumas são mais importantes do que outras, certo? Sim, então algumas têm mais loading. Quando você otimizou para componentes ortogonais que capturassem o máximo da variância possível, que é isso que o PCA faz, se você assistiu o vídeo, você sabe do que eu estou falando. Quando você otimizou isso, de todas as inputs, de todas as originais, 70 originais, os seus inputs originais, alguns são mais relevantes do que outros. E tem como ver isso. Você pode voltar lá e ver qual foi o loading, qual foi o peso para essa conclusão aqui, qual foi o peso de cada uma das variáveis. E isso aí não serve só para PCA, serve para outros métodos também. Factor Analysis, Independent Component Analysis, tem outros análises aí do mundo da Machine Learning, inteligência artificial, blá, 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 que inclusive existia antes de existir esse blá, 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 que usam essa estratégia que eu estou te falando. Isso pode servir como feature selection. Aí sim. Então você fez um PCA para inglês ver, você fez o PCA só para saber quem eram os caras que tinham maior loading, e aí depois você resolveu pegar eles para algum motivo, para fazer alguma coisa. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então você não usou o PCA para nada? Não, você fez o PCA para uma... Você não usou o PCA para o motivo pelo qual ele realmente, na maioria das vezes, funciona, né? É utilizado, mas você fez o PCA e pegou uma parte dele para os seus fins, que seria pegar os loadings e usar os loadings como feature selection. Pode isso? Pode. Nesse caso, estaria embedded? Não. Não, porque o PCA retorna todos os 70 e algum critério, algum peso para cada uma delas, que a gente está chamando de loading aqui. E aí você que escolhe os maiores tops se quiser. Mas, ao mesmo tempo, quando você reduziu a dimensão, você usou algumas Você usou os inputs que eram mais importantes. Então, está embedded nesse sentido. Eu só não vou falar que o PCA é um método de redução, é um método de feature select embedded, porque, no final, o que ele cospe não são as features. É uma coisa... É uma combinação linear de features. Mas eu também não quero confundir demais a sua cabeça. Eu quero que você entenda, então, que existem esses 3 tipos de abordagens e que elas podem estar meio que uma hora você usa um, outra hora usa outro, e não é que você não tem que... Não é que nem time de futebol, que você tem que escolher, não pode torcer para o Palmeiras e para o Flamengo ao mesmo tempo, certo? Você tem que escolher um dos dois. Mas você pode torcer para o Corinthians futebol, pode torcer para o Palmeiras futebol e para o Corinthians basquete.
Eu nunca vi isso, mas poder pode, né? Então você pode misturar essas coisas e tal. Era isso que eu queria falar de feature selection e terminar dizendo que tem muito mais de onde isso veio. No meu mestrado, eu trabalhei com um problema que foi a prematuridade. Tem um nome bonito que eu trabalho, né? Desenvolvimento e análise de modelos de estatística multivariada, porque eu testei mais de um modelo preditivo quando eu fiz, baseados em aprendizagem de máquina, a predição de parto pré-termo na corte de nascimento Brisa em Ribeirão Preto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas nascer prematuro é a criança que nasce antes do tempo, né? 37 semanas. Se a criança nasce de 36 semanas e 6 dias, ela é considerada prematura. Eu vou passando rapidamente aqui a apresentação, só para os pontos que nos interessam. Por que aplicar o machine learning, né, nesse tipo de problema? A prematuridade é um fator biológico multifatorial, ou seja, tem várias coisas interferindo no que causa, não é que nem o exemplo bobinho que eu acabei de dar, né, do nutricionista, né? Então eu tenho várias coisas acontecendo. E é um problema biológico complexo. E por que eu estou dizendo isso? Algumas vezes, e esse é um dos pontos mais complicados desse problema, existem gestantes saudáveis que estão com a sua gestação totalmente certinha, acompanhamento médico perfeito, e de repente a criança, do nada, ela entra em trabalho de parto e nasce pré-termo. Esse é um evento na literatura que ele é chamado de um parto pré-termo espontâneo. E esse evento ele é de dificílima predição, por isso que a gente fala que a prematuridade ele é um evento biológico complexo. Aqui tem uma estatística básica, né? Estima-se que a cada ano 15 milhões de bebês nasçam pré-termo. Isso não é uma estimativa assim, não é uma referência muito nova, mas também não é muito antiga. Isso representa o quê? 1 a cada 10 bebês. Então, ou seja, 10% dos bebês que nascem prematuro. E o que isso causa, né? Isso nascer prematuro ele é um grande fator de risco para morte e para causar outras doenças ao longo do termo no desenvolvimento da criança. Atrapalha diferentes fatores no desenvolvimento da criança. Contudo, a própria Organização Mundial de Saúde, né, a WHO, a OMS, ela diz que mais de 3/4 desses bebês prematuros, 75% dessas crianças, elas poderiam ser salvas desde que sejam realizados os cuidados durante o seu parto ou pré-natal, né? Então, se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer ali durante o pré-natal, alguma intervenção, isso talvez poderia mudar lá no futuro o desfecho que essa gestante poderia ter. Então, foi exatamente nesse ponto que nós trabalhamos. Vamos construir um modelo de predição para parto prematuro que possa ser utilizado durante o pré-natal da gestante para dar uma ferramenta de apoio à decisão ao médico. De repente falar, olha, isso está legal, isso não está legal, e aí o médico poder tomar a decisão, falar, olha, eu vou te encaminhar para um nível superior, vou pedir um exame, vamos confirmar se é ou se não é. Enfim, nós tínhamos nosso objetivo, né, que era desenvolver os modelos e desenvolver uma ferramenta. Aqui tem uma explicação rápida, né, do que é um parto prematuro ou pré-termo, que é o que eu estava explicando para vocês. É um nascimento antes de 37 semanas de gestações completas, ou seja, 36 e 6 dias. Os recém-nascidos são mais propensos a desenvolver distúrbios no seu desenvolvimento quando eles são comparados com as crianças termos. E o parto pré-termo é um fenômeno biológico complexo de difícil predição. É o que eu estava comentando para vocês até agora mesmo. Tem os desdobramentos, né? Os avanços recentes aí da medicina, de maneira geral, eles resultaram num aumento da taxa de sobrevivência, né? As crianças que nascem prematuras, elas sobrevivem mais do que comparado a alguns anos atrás. Entretanto, surgem novos problemas, né? Essas crianças que sobrevivem quando nascem muito prematuras, elas acabam desenvolvendo outras condições decorrentes àquele fato. Ela não morreu, mas ela tem algum prejuízo, ela não saiu ilesa de toda aquela situação que ela passou. Diferentes estudos apontam que um parto prematuro, incluindo todas as suas categorias, podem ter as consequências econômicas, médicas, sociais, que se manifestam em diferentes formas em todas as fases da vida. Tem estudos que
mostram que até na vida adulta isso reflete diversas maneiras diferentes. Isso é um evento estressante para os pais também. Na época, nós fizemos uma revisão bibliográfica para buscar tudo que tinha acerca do problema. Para vocês verem que agora aplica-se, nós aplicamos machine learning, mas é um problema antigo. O primeiro cara que começou a trabalhar com predição de prematuridade foi lá em 1969, o Papiernik, na França. E aí, antigamente, o pessoal não tinha toda essa expertise, esse hardware, todo o que tem hoje em dia. Então, eles trabalhavam com score no papel, as gestantes preenchiam, falavam, olha, faziam as perguntinhas, e aí você calcula, você fez 10 pontos, opa, então talvez eu tenha que fazer alguma coisa com você. Com o passar do tempo, o avanço de técnicas estatísticas, eles passaram a melhorar esses scores, usar outros tipos de aplicar algumas regressões, algumas outras técnicas, enfim, e melhorando a capacidade de predição. Eu acho que eu não trouxe aqui, mas se eu não me engano, isso eu vi no trabalho, eu acho que, para vocês terem uma noção, lá no começo, esses scores, a acurácia dele era só de 30%, ou seja, ele conseguia acertar 1 em cada 3, era muito baixa a acurácia desses modelos. Hoje em dia, modelos baseados em sinais biológicos, tem diversos estudos, conseguem ter acurácia de 99%. Não é o caso desse nosso trabalho aqui, porque nós não usamos nenhum exame invasivo, nem nada disso, mas tem quem consiga hoje 99% de acurácia. Então, de 30 para 99, melhorou só um pouquinho. Bom, aqui continuo contando a historinha, né, do que for. Falei um pouquinho dos tipos de aprendizagem de máquina. Isso daqui acho que vocês conhecem com toda certeza. Supervisionado, não supervisionado, semi. Explicação. Aqui foram os modelos de predição que eu desenvolvi no meu mestrado, né? Testei Decision Tree, SVM, Random Forest, Naive Bayes, KNN, LDA. Comparei a acurácia de todos. Aqui está falando um pouquinho da onde veio os dados, né? A coorte Brisa, que foram... a coorte de dados é um conjunto de pessoas que... Um estudo de coorte, perdão, é um estudo que acompanha um grupo de pessoas por um determinado período de tempo. Então, nesse caso, foi a coorte Brisa, que coletou todos os nascimentos que ocorreram em Ribeirão Preto no ano de 2010. E no total, então, no meu banco de dados, tinham 7.699 mães, é um N, um número não é big data, assim, mas é um N legal. Nós excluímos algumas mães por falta de informações chaves que nós precisávamos na predição. No final das contas, o meu N, né, meu número de linhas, eram 7.651 mães. E aí, o que acontece? Dentro desse N de 7.651 mães, o questionário era um bloquinho assim de papel de entrevista que foi feito no Dia da Mãe, e se eu não me engano tinha um pouco mais de 300 perguntas. Isso, quando foi codificado, quando foi passado para o computador, gerou, obviamente, 300 variáveis. Então, imagine uma matriz de 300 colunas por 7.651 linhas. Faria sentido eu desenvolver uma aplicação que precisasse de todas essas informações para fazer uma predição? Nenhuma. Faria sentido eu treinar um modelo de predição que utilize como input essas 300 variáveis? Também nenhuma, né? Já cai naquele problema da cada variável é uma dimensão. Fazer 2 elevado a 10 é uma coisa, fazer 2 elevado a 300 é outra completamente diferente, né? Então, a aplicação de um método de feature selection, que daquelas 300 variáveis seleciona quais são as mais importantes, sejam elas 5 variáveis, 10 variáveis, 15 variáveis, isso é muito importante na resolução do nosso problema. A nossa variável dependente, aqui no nosso estudo, a nossa variável, ou seja, variável de desfecho, né? Na estatística nós temos variável dependente e independente. Foi uma variável binária, né?
que foi uma categorização da idade gestacional da gestante, que é o que determina se é prematuro ou não. Então, se fosse 0, era termo normal, se fosse 1, era pretermo, não era normal. Aqui só falava como a idade gestacional foi calculada, que são coisas médicas que eu acho que para o nosso momento aqui é desnecessário. O nosso problema de predição era uma classificação binária, se a gestante irá ter ou não um filho pré-termo. Poderia ter trabalhado com outras abordagens, uma regressão ou alguma coisa categórica, né, para falar uma faixa de semanas, isso também era possível, mas nós atacamos o primeiro problema da classificação. E aí, começando o nosso método propriamente dito, pensando um pouco mais amplo do que esse slide aqui, imagine nós, cientistas de dados ou futuros cientistas de dados, diante de um problema, qual é o pipeline que eu vou fazer na minha cabeça? Então, vamos pensar aqui bem resumido, de maneira bem simples. Estou lá com o meu banco de dados bruto, importo ele ali, vou começar a olhar variável por variável, de repente fazer um histograma para ver qual que é a distribuição daquelas variáveis. Eu vou me preocupar com missing data, será que meu banco está todo esburacado, será que não está? Eu vou me preocupar com algum desbalanceamento, de repente, de alguma variável minha de interesse, passando etapa por etapa, resolvendo esses meus problemas, né? O que hoje o pessoal chama de engenharia de dados, né? Você ficar ali massageando as informações. Aí sim, com tudo isso bonitinho, eu cheguei aqui nesse ponto da feature selection. Qual o conjunto de variáveis que melhor responde àquele meu desfecho de interesse? Existem N técnicas que você pode aplicar para fazer feature selection. Você pode aplicar regressão, você pode aplicar correlação, você pode aplicar árvore de decisão. Várias coisas funcionam. Isso vai depender do quê? Do seu tipo da sua variável. Então, a minha variável é contínua, é categórica, de repente é binária, é categórica ranqueada, ou é uma categórica sem sentido algum. Então, essas são informações que nós temos que levar em consideração para obter um melhor resultado. Para não ficar muito aquele negócio, como o professor sempre diz, de motorista de pacote, né? Às vezes eu estou chamando meu pacotinho, e é exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês depois no meu R. E eu poderia simplesmente chamar o meu pacote, jogar meus dados lá, eu vou obter o resultado, mas será que aquilo que eu estou fazendo, de fato, é o melhor para aquele tipo de informação que eu tenho? Então, eu preciso escolher, tendo noção do tipo de informação que eu estou utilizando, o que melhor me atende. No meu caso, no meu mestrado, eu utilizei uma técnica, uma regressão, que chama MARS, que é Multivariate Adaptive Regression Splines. Essa é uma regressão não paramétrica, ela é derivada de uma regressão linear. E se você pegar o paper original do cara, que é até o que está aqui na referência, de 1991, isso daqui tem uma matemática do mal macabra por trás, mas ele tem um gráfico muito característico que ele faz uma função. A regressão linear, normalmente, ele estima uma reta, e essa regressão ela vai estimando uma reta que vai fazendo umas curvas, que ele chama de Hinde function, que é uma função de dobradiça, se você fizer. E aí ele consegue ajustar um pouco melhor. E qual é o ponto interessante dessa técnica? Ele pode utilizar diversos tipos de dados. Ele não tem pressuposto, meus dados precisam ter distribuição normal, ou eu preciso utilizar dados contínuos, ou só categóricos. Então, é uma técnica que consegue performar com diferentes tipos de dados. Só para mostrar para vocês, o banco, eu deixei ele aqui. Acho que está um pouquinho pequeno, não sei se dá para ver. Ele usa RStudio, gente. Eu não consegui convencer ele. Apesar de ser meu aluno, ele usa RStudio. Eu peço desculpas, viu? Eu sou Nutella mesmo, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu uso RStudio. É mais prático.
Aqui no código eu dei zoom, mas eu não sei se aqui no banco de dados para visualizar tem como dar zoom. Mas só para vocês terem uma noção, aqui é um banco bruto. Eu tenho variável contínua, eu tenho variável que é score, de repente, de 0 a 100. Eu tenho variável categórica de diferentes tipos. Enfim, isso daqui é uma verdadeira de uma salada de fruta. Eu tenho variáveis que têm uma distribuição, uma amplitude longa, por exemplo, aqui tem uma categoria 33, de repente tem uma categoria 888, isso daqui é todo tipo de coisa. Olha aqui que beleza, uma variável de renda que tem 99999, a pessoa quis usar um missing data, clicou no 9, foi apertando o 9 sem parar. Então, esse é o tipo de problema que nós estamos expostos quando nós trabalhamos com um banco de verdade, né? Às vezes a gente vai fazer, vou predizer o íris lá, o banco das flores lá do Fisher, lá é tudo bonitinho, né? Aqui não, aqui eu tenho uma salada de fruta, informação codificada errada às vezes, e isso impacta muito no nosso trabalho. Sabendo de tudo isso, aqui na minha apresentação eu já pulei para o resultado, né? Aquele modelo, aquela regressão do Mars, né, ele indicou que as variáveis mais preditoras para o problema são a ocorrência de um parto prematuro anterior, uma ameaça de parto, quantidade de consultas no pré-natal, a realização do pré-natal, o tipo do serviço, o número de fetos, e por aí vai. Ou seja, o que significa? Se eu usar somente esse subconjunto de variáveis para treinar o meu modelo, já é suficiente para obter uma acurácia, a melhor acurácia para responder o meu problema. Aqui ainda no nosso trabalho, nós pegamos algumas outras variáveis relevantes apontadas pela literatura, porque a gente não precisa confiar cegamente no machine 100% das vezes. O machine é bom, o machine ajuda, mas se a literatura já provou que aqueles fatores são importantes também, eu posso agregar aquelas informações no meu modelo. E aí, como eu executo isso, né? De repente, para ver como que é extremamente simples, né? Para eu fazer o Mars, né, dentro do R, tem uma biblioteca que chama Earth. No Python, ela também chama Earth. E se eu não me engano, no Python, inclusive, é uma implementação da biblioteca do R. Ela é meio que exclusiva para o R. A do Python é uma cópia do R. Importo meus dados, eu já deixei tudo pronto aqui. Só estou rerodando para não passar vergonha. É bem tranquilo. Chamo a função Earth para treinar o modelo de regressão. E eu só preciso indicar a variável desfecho, pré-MACAT, que é a prematuridade categorizada, né? Nós, computeiros, somos muito criativos para criar nome de variável. O pontinho aqui significa que eu estou usando todas as outras variáveis do meu banco. Deixa eu ver quantas variáveis. Eu tinha falado 300, nesse banco aqui tem 186 variáveis. Ele já está até um banco um pouquinho limpo, vamos dizer assim, entre aspas. Eu já joguei um pouco de coisa fora, mas o banco bruto ele é um pouco maior que esse ainda. Rapidinho ele pensa que ele já vai me dar um resultado. Maravilha. Aí eu preciso, com o modelo treinado, chamar esse evimp, que essa daqui é uma função que chama estimate variable importances in Earth object. Olha que bonito, né? É um estimador de importância de variáveis num objeto Earth. E aí, se eu plotar aqui, imprimir, né? O que tem dentro dessa minha variável EV? Olha que coisa bonita. Se fôssemos só motorista de pacotes, as variáveis que ele me deu aqui elas estão com esses nomes pequenininhos, porque é o nome codificado, né, da variável, não é o label bonito que está lá no questionário, né? Então, a MPT, a ameaça de um parto prematuro, parto anterior prematuro, quantidade de fetos, quantidade de consultas de pré-natal, então, quantidade de consulta de pré-natal no terceiro trimestre, o local
que ela realizou o pré-natal, se era público, privado. Quando ela teve uma hospitalização, qual foi a causa daquela hospitalização, por que ela foi parar, doença gestacional, número de filhos, anemia, trabalho, hipertensão. Então, são os fatores que estão descritos aqui, né? Aqui eles estão traduzidos, que de fato eles são importantes para solucionar ali o meu problema. Aqui o Mars, ele me dá uns atributos, né? Vocês vão ver, de repente, se vocês forem pesquisar, tem alguns outros modelos que eles dão até um score de feature importance. Tem uns modelos mais fáceis de interpretar, mais bonitinhos. O Mars, ele é um pouco mais rebuscado. Mas ele me dá os parâmetros dele. Aqui o GCV é Generalized Cross Validation e RSS, eu não vou lembrar a sigla, mas é resíduo da regressão. E aqui é o número de subconjuntos que aquela variável aparece, porque esse modelo do Mars, ele vai treinando várias regressões. Por isso que ele chega, é a forma com que ele chega no resultado. Bom, já chegando nos finalmente, né? Ressaltar uma vez que isso é muito importante. Aqui tem um exemplo real. Muitos outros exemplos poderiam ser dados para solucionar esse problema. Recuperadora de crédito, aquele pessoal que às vezes liga cobrando, usa machine learning no talo para saber quem vai pagar ou quem não vai. Eles usam tanta classificação ou regressão para depois, em quem vai pagar, eles aplicam um modelo de regressão para saber quanta pessoa consegue pagar. Existem N outros exemplos, e eu até deixei um notebook aqui para mostrar para vocês. Aqui são, para a gente continuar, imagine, eu estava falando até agora há pouco, no pipeline do cientista de dados, desde a importação do banco, verificar, né, as nossas variáveis, fazer uma limpeza, verificar a missing data, fazer um feature selection, aí de fato eu vou para o treinamento, eu vou desenvolver o meu modelo. Mostrar para vocês como é importante a feature selection, ter um subconjunto. Você vai treinar um modelo, você vai fazer um grid search, ou seja, buscar os melhores hiperparâmetros para treinar o meu modelo. Você vai fazer dentro do seu grid search, eu posso jogar trocentos mil parâmetros. Aqui eu estou fazendo isso aqui é uma outra coisa qualquer que eu fiz um dia, é uma regressão logística. Eu falei para o modelo, testa tudo isso daqui, todas essas combinações, usando cross-validation, 5 folds. Eu tenho 1920 combinações de parâmetros, que totalizou 9.600 regressões, e ele rodou em 1.3 minutos isso daqui, usando 8 núcleos, né? A gente coloca n igual a jobs aqui para paralelizar. Agora imagine se eu fosse fazer esse problema, se não existisse o passo anterior, se eu tivesse que resolver esse problema com 300 variáveis, você acha que eu ia resolver isso daqui em esse curto tempo? Ainda a regressão, ela é uma coisa muito rápida. Eu tenho uma outra aqui que ficou, Gradient Booster, né, que ele é um tipo de árvore de decisão, aqui levou 121 minutos, né, um pouco mais de 2 horas para treinar um modelo de 10, 15 variáveis. Imagine se fosse 300, eu ia passar um mês inteiro com o processador lá a 100% treinando para poder definir os melhores hiperparâmetros. Então, só mais uma vez para mostrar a importância, né, até dentro do pipeline, né, do desenvolvimento da utilização do feature selection. E o resultado final, né, que aquele meu trabalho, né, aquelas variáveis que eu selecionei, ela virou uma aplicação web, né, tá online, isso, se vocês acessarem esse endereço daqui no computador de vocês, funcionam. E aquelas variáveis que eu encontrei no meu feature selection, mais aquelas variáveis que a gente definiu pela literatura, tá aqui. É exatamente as perguntas que na vida real o médico vai responder
para clicar lá e gerar qualquer coisa, né? Se a mãe tem 15 anos, tem 2 filhos, já teve um parto prematuro, mas não teve ameaça, uma consulta, teve hospitalização, não fez pré-natal, tô chutando o pau da barraca. Não fez pré-natal, não recebeu medicamento, foi doente, mas não era hipertensa, não fumou, sei lá, 5 semanas, ela não fez pré-natal, então aqui é 0, não fez ultrassom. E aí, vai ser um pré-termo. Esse daqui foi um dos resultados principais do meu trabalho, para o médico poder, de repente, falar, poxa, o modelo está me indicando que é pré-termo, vou pedir um ultrassom a mais, ou vou te colocar você lá no HC com as outras mães de risco, para poder, de repente, ter uma sobrevida melhor aí, ou ter uma chance melhor, né, de não mudar essa informação, né? Isso daqui é o que nós não queremos.